Pai do Senhor, igreja, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Isaías, capítulo 29. A partir do versículo 1. Perdão, meus irmãos. Isaías capítulo 29, versículo 13. Vamos ler. Este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Vou ler também Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Aleluias. Meus irmãos, o livro de Isaías vai nos falar sobre um profeta, a qual viveu. Todos estão me escutando bem? Está dando para ouvir aí do fundo? Amém, então. O livro de Isaías vai contar sobre um profeta, a qual Jesus escolheu para falar com várias cidades. Várias cidades, entre elas a cidade de Ariel, dos descendentes de Davi, a qual podemos ver no versículo 1 do capítulo 29. Que aflição espera Ariel, a cidade de Davi? Ano após ano celebram suas festas. Aqui vemos no versículo 1 do capítulo 29 que uma das cidades a qual Isaías havia recebido uma mensagem do Senhor para falar era a cidade de Ariel. E quando Jesus entrega a mensagem ao profeta Isaías, é uma mensagem que poderia não agradar quem fosse ouvi-la, pois era uma mensagem de repreensão. Isaías iria repreender e falar de coisas futuras que iriam acontecer com essa cidade. No versículo 13 podemos ver um versículo muito conhecido em nosso meio. Todos nós já ouvimos, creio que até pessoas que não são da igreja já ouviram falar desta profecia de Isaías, a qual ele fala sobre: este povo me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Essa é uma frase a qual é um versículo a qual é até os dias de hoje muito conhecido. Isaías certamente tinha uma mensagem profunda para passar através desta profecia. E eu venho pregar em cima desse texto. O capítulo 29 vai nos contar sobre o povo de Jerusalém, sobre a cidade de Ariel, sobre os judeus. E no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha descido à terra, não tinha descido como sacrifício. Então, para a purificação dos pecados, era feitos sacrifícios, a qual o povo judeu praticava bastante. Sacrifícios tanto para perdoar os pecados deles, como sacrifícios para gratidão, entre outras coisas, a Deus. Só que o problema é, o sacrifício ele podia ser para perdoar, ou podia ser para agradecer. Só que tinha momentos que as pessoas ficavam no automático
era ensinado de geração para geração que se você pecasse, você tinha que pegar um cordeiro de 1 ano sem defeito algum e sacrificá-lo a Deus pela purificação dos seus pecados. Ali já fazia menção ao Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que foi sacrificado na cruz do Calvário por mim e por você. Aqui, neste tempo, por volta do ano de 785 a.C., Isaías faz um apelo ao povo de Ariel, falando a eles: vocês até falam de Jesus, vocês até pregam, vocês até cantam, vocês até vão à igreja, mas o seu coração está bem longe de Jesus. Vocês podem até estar falando, estar andando como crente, estar tendo uma conduta de crente, mas o seu coração está afastado de mim. Aqui na nossa palavra do nosso irmão Christopher, Deus me confirmou esta mensagem. E ele falou sobre quando você quer sair do pecado, mas você continua na iniquidade. Eu quero sair, mas o pecado me agrada e eu tenho dificuldade. Eu quero largar, mas não quero. É somente da boca para fora que você fala que quer largar, porque seu coração está firmado que você não quer largar aquele pecado. Porque vamos falar a verdade, o pecado ele é bom, porque se não fosse bom ninguém pecava. Mas o pecado é bom, o pecado agrada a carne. E então Isaías está fazendo um apelo aqui ao povo de Ariel sobre quando o sacrifício se torna apenas um hábito. Mas sacrifício nunca foi feito para ser hábito, mas sacrifício é doação. Quando você faz um jejum, você está sacrificando os seus desejos carnais, não só relacionados a pecado, mas como a fome também que você passa durante um jejum, para dedicar aquele momento a Deus. Isso é sacrifício. Só que quando aquilo se torna um hábito, você entra na rotina. Você vai para o culto, mas não sente a presença de Deus. Você coloca um terno, mas a presença já não está mais em você. Assim como aconteceu com Sansão. Sansão tinha a presença de Deus, mas foi pecando. Um dia a presença saiu e ele arrancou os portões de Gaza no braço, porque a presença já não estava mais com ele. Só que ele não percebia. Isaías traz um apelo ao povo de Ariel, falando sobre quando o sacrifício se torna rotina, indo contra o sacrifício se tornar rotina. E eu venho pregar em cima deste texto. Aquele povo fazia as coisas, muitos deles faziam as coisas por rotina, porque era mandamento. O pai ensinava para o filho ensinava para o outro filho dele, para as próximas gerações, e assim ia indo. Só que poucos eram os que realmente faziam sacrifício, porque entendiam que pecaram e destituídos e afastados estavam da presença de Deus. Então por isso tinham que sacrificar para serem perdoados. Poucos entendiam isso. Poucos entendiam que era necessário você sacrificar. Nos dias de hoje, podemos ver muitas pessoas vindo aos cultos só porque o pai obriga, só porque a mãe obriga, ou vindo aos cultos porque foi ensinado assim, vindo aos cultos porque foi ensinado que aquele era o caminho correto. Mas chega no culto, vem com um terno, com a Bíblia debaixo do braço, vem, senta na cadeira, cruza as pernas, fica ouvindo a mensagem, se levanta, vai embora, chega em casa do mesmo jeito que entrou na igreja. Não teve mudança, foi apenas um momento.
como se fosse um evento na vida dele. Só que culto nunca foi evento e nunca deve ser considerado um evento. Culto é momento de adoração. Culto é momento de entrega. Nunca foi só um evento. Você vir aqui à casa do Pai é você ter a certeza que quando passar de lá para cá, a presença de Deus vai ser mais forte. Aleluia! É você saber que quando você passar de lá para cá, a presença de Jesus vai estar mais forte. Quem já teve a oportunidade de sentir o céu baixinho, como os assembleianos falam, hoje o céu desceu, irmão Eric. Hoje o céu estava baixinho, pertinho da gente. Só que não é o céu que desce, é a gente que sobe e se aproxima mais de Jesus. Então, a rotina que aquele povo estava fazendo era vir aos cultos, mas não ter mudança. Falar que quer mudar, mas não agir. Porque, meu irmão, se você quer mudança, você fala: Jesus, eu preciso do Senhor, aqui não quero ficar, e Jesus vai te ajudar para mudar. Agora você falar que quer mudar, mas se mantém no mesmo lugar, não faz o mínimo esforço para sair, me desculpe, mas você nunca quis sair desse pecado, você nunca quis mudar, você nunca quis ter a sua vida transformada. Isaías vem bater de confronto com a cidade de Ariel em alguns pontos. Religiosidade superficial. O povo cumpria a regra, mas o povo não cumpria a adoração. Ou melhor, cumpria não, que é uma palavra errada. Não entregava a adoração. O povo cumpria o que era passado, mas a sua adoração não era entregada. A adoração que vem do coração não era entregada. A segunda coisa que Isaías adverte à igreja, ao povo de Ariel, é a adoração vã. Jesus citou essa passagem em Mateus 15:8, como acabamos de ler, para destacar que a adoração sem vir do coração é uma adoração inútil. Muitos já ouviram, pelo menos eu posso falar, uma das frases que minha líder mais fala é: a adoração ela não pode parar no teto. A adoração ela tem que subir e passar do teto. Só que quando você entrega da boca para fora, ela para aqui. Agora quando você entrega do coração, não tem o que pare. E sobe como vento suave, como cheiro suave para Deus. A adoração passa do teto e sobe para Deus. E Deus recebe a sua adoração. A terceira coisa a qual Isaías chama a atenção do povo de Ariel era o foco na tradição. Se todo mundo faz, eu vou fazer, mas não porque eu quero mudar, e sim porque isso é regra. Muitos vêm à assembleia de terno porque é costume da assembleia. Muitos seguem costumes da assembleia porque foi uma coisa determinada pela assembleia. Só que roupa bonita não importa, Bíblia mais bonita que a outra não importa, celular mais bonito que o outro não importa. Se o coração não tiver adoração, nada disso importa. Porque quando nós saímos da nossa casa e vimos até a igreja, não importa o que estamos trazendo com a gente, não importa o que material estamos trazendo com a gente, o que importa é o que estamos trazendo no coração para entregar a Deus. Muitos acham que vem ao culto para receber, mas não, o culto não é lugar de receber, o culto é lugar de entregar a Deus. O culto não é lugar de você receber de Deus. Claro que o Pai dá no culto, mas é lugar de você entregar a sua verdadeira adoração. O
quarto e último tópico, a qual Isaías adverte o povo de Ariel, é aviso de afastamento. A frase de alerta sobre o perigo de se aproximar de Deus externamente, enquanto o coração está longe, focado em desejos próprios, que é o que? Na igreja eu sou crente, fora dela eu não sou. Quando eu estou com os meus amigos da igreja, eu sou crente. Quando eu estou com os meus amigos da escola, eu sou mais pecador que eles, eu sou mais carnal que eles. A pessoa, ela quer se adequar ao ambiente, mas crente não se adequa ao ambiente, crente chega para mudar o ambiente. Cristão não chega para ser mais um na roda, mas ele chega para ser a diferença onde ele estiver. Afinal, Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Vocês vieram para ser a diferença. Vocês vieram para mudar esta geração. Não é para chegar na roda de trabalho e falar, os seus amigos estão ali falando de carnalidades, e você vai ser mais um que vai falar de carnalidade. Seja você que vai chegar na roda deles e vai falar sobre Jesus para eles. Falar que Jesus transforma, falar que Jesus cura, falar das coisas que Jesus fez na sua vida, levar a edificação que Jesus fez um dia em você a todos os outros. O ato de adoração mecânica, falar da boca para fora. Eu posso falar uma coisa sem ter a intenção de falar naquele momento. Pastor Juvenal, no momento de raiva, muitas das vezes a gente está ali pela nossa carnalidade. No momento de raiva, falamos coisas aos outros que não queremos falar. Depois vamos, pedimos desculpa e nos resolvemos. Mas acontece pela nossa carnalidade. Isso é o ato da boca para fora. Muita gente vem ao culto, aí acha que está sentindo a presença só porque o teclado está aqui, ó. Aí está no emocionalismo do teclado. Aí ali quer mostrar adoração. Mas a adoração não saiu do coração. A adoração só saiu da boca. Eu posso falar Jesus estando com meu coração cheio de pecado. Eu posso falar um glória a Deus estando pensando em como pecar amanhã. Eu posso falar de Jesus já cometendo um pecado dentro da igreja. Mas Isaías mesmo advertendo eles, essa advertência serve para nós também. Vivemos em uma geração a qual parece que importa mais o que a gente fala e não o que a gente é. Só que quem é no secreto bem com Deus, fora dele vai ser. Quem no secreto não tem intimidade com Deus, pode até fazer teatro fora dele, mas a presença não vai ser tão firme com ele. Muita gente faz teatro aqui dentro, sobe no púlpito porque quer se aparecer, coloca um terno mais bonito, compra até um terno mais bonito porque quer que os irmãos olhem para ele. Só que, meu irmão, posso falar uma coisa para você? Se você gosta de ser reconhecido pela roupa que você usa, pela Bíblia boa que você usa, pelo celular bom que você tem, sinto muito, mas você está indo por um caminho errado. Um cristão não tem que querer ser conhecido por coisas materiais, mas ele tem que querer ser conhecido para que quando ele vá lá fora, o povo lá de fora olhe e fale para ele: esse homem é diferente, essa mulher tem um brilho diferente, essa mulher tem uma coisa que eu nunca vi antes. Eu não sei nem dizer o que é, irmão José, mas ele tem alguma coisa diferente. Isso é o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. É o brilho que somente quem tem intimidade com Deus pode transparecer para os outros.
Oh, aleluias. Muitas pessoas se dizem cristãos, mas na verdade são crentes. E eu vou explicar. A palavra cristão para o crente há uma diferença. Muitos acham que é a mesma coisa, irmão David, mas não é a mesma coisa. Ser crente é aquele que crê. Até Satanás crê e estremece em saber que Jesus existe. Satanás sabe e crê nisso, crê que Deus existe. Isso é ser crente. Você crê. Ser cristão é você crer, mas não se manter somente na crença. Crer e seguir a Jesus, seguir aos mandamentos de Jesus, crer e se manter firme com Jesus. Muitos são crentes, se acham cristãos, mas são crentes. Só que roupa bonita nunca definiu ninguém. Falar bonito nunca definiu ninguém. Orar bonito assim de certa forma no teatro nunca definiu ninguém. O que define é a intimidade que você tem no secreto com Deus. Porque mesmo que você não queira, quando você chegar com os particulares, quando você está no particular com Deus, se lá você tem intimidade, quando você chegar numa roda de pessoas, você vai transparecer o amor de Cristo em sua vida. Você vai transparecer o Espírito Santo em sua vida. Quem tem intimidade é diferente. Sansão foi um homem a qual teve a presença de Deus. Só que por um vacilo, Sansão perdeu a presença de Deus. Por deixar que o pecado entrasse, Sansão perdeu a presença de Deus. E posso falar uma coisa: a chegada do Espírito Santo é inacreditável, mas a saída dela é silenciosa. Quando você perde a sua intimidade com Deus, você se depara numa situação aonde você começa a lembrar. Você fala, mas nossa, teve um tempo na minha vida a qual eu orava e Pai respondia. Teve um tempo na minha vida, irmão Eric, a qual eu falava com o Pai no secreto e Ele me respondia no secreto e com as outras pessoas na igreja. Era intimidade, conectado com Deus, pertinho de Deus. Houve um tempo que você teve intimidade, mas chegou um tempo que você orou, mas parece que não passou do teto a sua oração. Você falou com Deus, mas você sente que não adiantou você tentar orar, porque acha que Deus não recebeu a sua oração. Você adorou, mas você não sente mais a presença como era antes. A intimidade com Deus foi saindo, a presença de Deus foi saindo, e você aos poucos foi perdendo o que era mais precioso na sua vida, e você não percebeu. Uma das frases, eu estava lendo um livro do fundador da Assembleia de Deus no Brasil, Gunnar Wingre, a qual foi um missionário escolhido por Deus para fundar as Assembleias de Deus no Brasil, para trazer o movimento pentecostal para nós. E uma das frases a qual ele falou neste livro, a qual me encantou muito, foi: era de se esperar que o diabo ficasse furioso contra a obra de Deus. Porém, quanto mais oramos, mais recebemos o Senhor. E o inimigo então é vencido pelo poder de Deus. Wingre estava em meio a dificuldades, em meio à luta. Você ser um missionário é uma coisa complicada. Você ser um missionário é uma coisa que exige muito de você.
Eu estava conversando uma vez com o Diego, a qual passou um tempo no Amazonas, creio, se eu estiver errado, depois ele me corrige, mas passou um tempo fazendo missões. Ele estava contando um pouco para mim, e a vida de um missionário é muito complicada. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas a obra de Deus nas missões é muito complicada. Mas você olhar para Gunnar Wingre falando isso, falando que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às pessoas querendo matar ele, católicos querendo matar Gunnar Wingre, acabar com a presença de Deus naquele lugar, acabar com a obra missionária, ele estava declarando: a única coisa é orar, a única coisa que importa é orar. Porque quando eu oro, papai me responde, e o poder dele faz acontecer. Aleluias. Quando você não tem mais forças, ore. Quando você estiver passando pela dificuldade e não souber mais o que faça, ore. Porque pode ser que você tenha perdido um pouco da presença de Deus, mas você pode tentar recuperá-la outra vez, e eu creio que você vai conseguir recuperá-la. Gunnar Wingre, mesmo em meio às dificuldades, mostrava um coração fiel. E só pelas falas dele, a gente podia perceber que ele não era como o povo de Ariel. A sua adoração não saía apenas dos lábios, mas a sua adoração saía do coração e ia para Deus. No livro de Hebreus, pulando agora no Novo Testamento, no livro de Hebreus, o autor vai nos falar no capítulo 14, no capítulo 12, versículo 14: mantém a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação. Muitos olham para esse texto e falam: nossa, mas o autor de Hebreus está falando que não é para eu pecar, que é para eu parar de pecar, não pecar mais em nada. Nem se nós quiséssemos fazer isso seria possível, pois estamos em uma carne, em um corpo carnal, um corpo feito de pecado, um corpo onde você, querendo ou não, você já está pecando. Só que o autor da carta aos Hebreus, quando ele fala a santificação, você ter santificação, ele está nos mostrando um outro significado. Ser santo nunca teve nada a ver com quem não tem pecado, mas ser santo sempre significou aquele que se afasta do pecado. Quando você está na sua jornada cristã, você mente. Jesus falou: quando você mente, você é filho de Satanás. Se está se mantendo na iniquidade, é filho de Satanás. Mas quando você toma um rumo na sua vida e faz o que o autor aos Hebreus nos falou, você muda, você se torna santo, porque você se afasta do pecado e se aproxima de Deus. Você se afasta do pecado e se aproxima de Deus. Quanto mais perto do pecado você estiver, mais longe você vai estar de Deus. Então, esta mensagem, a qual o autor da carta aos Hebreus nos falou, é uma mensagem de incentivo para sermos santos, incentivo para sermos pessoas melhores. Pulando agora para Mateus capítulo 15. É uma nova história. Jesus agora está falando aos fariseus. Os fariseus estão conversando com Jesus. Vamos ler no versículo 1. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem
a tradição dos religiosos, dos líderes religiosos. Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre o seu pai e a sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam: se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar a seus pais? Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Aqui ele volta, Jesus volta ao livro de Isaías, volta ao capítulo 29, para lembrar da fala de Isaías e repreender outra vez o povo de Jerusalém. Repreender agora os fariseus, repreender outra vez as pessoas. E ele lembra outra vez. Agora é uma mensagem diferente. Agora são para as pessoas diferentes. Mas Jesus agora ele está falando ao povo fariseu: vocês estão seguindo a tradição, mas com vocês seguindo essa tradição, vocês estão indo contra os meus mandamentos. Vocês estão indo contra aquilo que eu ensinei. Vocês estão indo contra aquilo que Jesus ensinou, de honrar o pai e a mãe. Então, Jesus continua a falar, continua a repreendê-los com a mesma mensagem de Isaías. E no versículo 10 ele fala: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Porque um coração ao qual está corrompido, um coração ao qual está sujo, cheio de pecado, ele só vai ter pecado para entregar. Mateus capítulo 12, versículo 34. Este versículo vai nos dizer: raça de víboras, como podem vocês dizer que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você tem um coração que tem intimidade com Deus, você vai falar de Jesus para o crente do seu lado. Você vai falar de Jesus para o seu amigo que não é da igreja do seu lado. Você vai falar de Jesus para a moça do ônibus. Você vai falar de Jesus para qualquer um que passar por você. Você vai resplandecer Jesus na sua vida. Agora, a contaminação, aquilo que sai de dentro do seu coração. Se você só fala coisas erradas, se você só fala besteira, só fala de pecado, só fala de coisas erradas, seu coração, Jesus está exortando o povo aqui. A palavra que está saindo da sua boca está te contaminando. O seu coração já está cheio de pecado. Seu coração já está totalmente contaminado. Quem tem intimidade com Deus fala de coisas boas. Quem não tem, não tem coisas boas a dar. Quem tem Jesus vai entregar Jesus. Quem tem pecado vai entregar pecado. Cada um vai entregar o que tem. Cada um vai entregar o que pode se dar. Eu já vou aqui caminhando para o final e encerramento desta mensagem. Quando vocês cristãos, nós cristãos, não pregamos somente em púlpitos, não pregamos somente falando em cima de um altar, mas a pregação, ela é feita na nossa forma de andar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Em todas as áreas da nossa vida, a gente já está pregando. Você pode falar para mim:
Vinícius, mas eu nunca preguei em um púlpito. Mas só de você ser cristão e andar como um cristão, você já está pregando a palavra de Deus. Tem uma pregação do Jonathan Carlos, a qual ele fala sobre isso. Tem gente aqui que já pregou muito mais que ele, mas nunca subiu num púlpito. Porque essas pessoas andam como crente, falam como crente e são crente. Essas pessoas, na sua forma de andar, já pregam. E aqui é uma outra lembrança, uma outra exortação de temos que cuidar de todo o nosso corpo, de toda a nossa forma. Ser cristão 100%. Ter um coração em Cristo. Pois assim você já vai estar pregando. Assim, só na sua forma de andar, você já vai estar falando de Jesus. E para caminhar com o ensinamento, com o encerramento da mensagem, quando você peca e se mantém no pecado, se mantém na iniquidade, por onde você passa, você leva um mau testemunho da sua igreja. Assim como se você está firme com Deus, você leva um bom testemunho da sua igreja. Isso nos lembra de cuidarmos da presença de Deus em nossa vida. Isso nos lembra de cuidarmos de Jesus em nossos corações. Cuidarmos da palavra que está em nós. Aí muitos me perguntam: Vinícius, como eu posso manter o Espírito de Deus comigo? Ou como eu posso estar mais perto dele? Como eu posso ter uma intimidade melhor? Muitos se perguntam: como eu posso ouvir Deus? Só que Deus já deixou um livro deste tamanho para lermos e ouvirmos a voz dele. Deus nos deixou o Espírito Santo dele conosco para orarmos e falarmos com Deus. As coisas já não estão mais como o Velho Testamento, onde para você acessar a presença tinha que ir até um sacerdote. Mas Jesus agora declarou toda a nação uma nação de sacerdócio real, uma nação que pode acessar a presença de Deus onde quiser. Muitos se perguntam: como eu posso ter intimidade? É só ler a Bíblia. Uma das frases de um grande pregador, Charles Spurgeon, uma frase muito conhecida dele é: uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente é de uma pessoa que não está. Porque muitos crentes que têm uma Bíblia toda marcada, uma Bíblia toda velha, toda rasurada, quando abre, lembra de todas as intimidades que teve quando leu ela. Lembra de todos os momentos que teve com Deus quando abriu a Bíblia e quando leu e quando falou com Ele. E se hoje é cheio da presença de Deus, é porque um dia quis buscar, um dia quis mudar, um dia buscou mudança. E Jesus estava falando: filho, tá o manual aí. Quer ter uma vida santa? Tá aqui a forma de falar comigo. Aqui você vai ouvir a minha voz. Os irmãos podem se pôr sobre os nossos pés. Para o encerramento desta mensagem, eu trago a seguinte conclusão: não adianta sermos crentes somente da boca para fora, se nossos corações não têm Jesus. Não adianta falarmos que somos cristãos se nós nunca abrimos a porta do nosso coração e falamos: Jesus, entra, pode entrar, papai, eu quero a sua presença conosco. Não adianta falar que é cristão só porque tem uma Bíblia debaixo do braço, veste um terno,
vem ao culto, fica sentado, ouve a palavra, presta atenção. Se quando você vem aqui nem a presença de Deus você sente, não adianta falar que é crente se você não se esforça para sentir a presença de Deus cada vez mais. Isaías nos lembra de uma mensagem poderosa. Devemos honrar a Deus com nossos lábios, mas também estar com o nosso coração perto de Deus. E aqui eu finalizo esta mensagem com alguns convites aos irmãos. Não sei se há alguém em nosso meio a qual está afastado dos caminhos de Jesus, ou a qual nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas se você olhou para esta mensagem e falou: eu quero ter Jesus mais na minha vida, eu quero outra vez voltar a sentir aquilo que eu sentia, vem até a frente, iremos orar por você. A presença de Jesus em nossas vidas é uma coisa muito valiosa. Temos que cuidar das nossas almas. Temos que cuidar de Jesus em nossas vidas. O Eric vai louvar e eu vou fazer mais um convite. Se há alguém em nosso meio que fala: Vinícius, eu sou crente, eu estou seguindo Jesus, mas eu estou com dificuldade para me aproximar mais de Deus, mas eu estou com dificuldade para me tornar mais cheio. Vinícius, eu até sou crente, eu até quero mais de Jesus, mas eu estou com dificuldade para me tornar mais santo, para estar mais perto de Deus. Eu estou com dificuldade, Vinícius, para continuar neste caminho. Vem até a frente. Quando você abre a porta do seu coração, Jesus entra e faz milagres. Mas Jesus, ele vai entrar na sua vida se você permitir que ele entre. Jesus vai entrar na sua vida se você permitir que ele faça a mudança. Há coisas nessa vida que não podemos deixar passar para outro dia, pois o amanhã não nos pertence. Mês passado, dia 14, Santa Ceia, infelizmente um homem sofreu um acidente perto da minha casa. Sofreu um acidente de moto. Eu não sei se ele veio em alta velocidade, perdeu o controle, se alguém bateu nele, o que aconteceu. Mas infelizmente, por uma fatalidade, ele voou da moto e bateu com tudo a cara na guia. Bateu a cabeça na guia. Ele ainda sobreviveu. Foi para a UTI, se manteve um tempo lá, mas entrou em coma ali e depois disso, infelizmente, veio a falecer. Com 22 anos de idade, esse homem perdeu a vida. Assim, rápido. O amanhã não nos pertence. Eu posso estar pregando aqui, quando eu terminar a mensagem, Jesus recolheu o meu espírito. Mas hoje, cada um que está aqui tem a oportunidade de sentir a presença de Deus cada vez mais. Se há alguém no nosso meio que não aceitou Jesus ou quer se reconciliar, aproveite a oportunidade. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós não sabemos o que o Senhor tem para fazer amanhã, o que o Senhor tem para fazer essa semana. Não adie as coisas que Deus te dá a oportunidade de fazer hoje, porque o amanhã pode ser tarde. Até um hino da harpa cristã: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual tu vais aceitar?
Se há alguém em nosso meio que não aceitou Jesus ou quer se reconciliar, aproveite a oportunidade. Eu não posso estender muito. Se há alguém em nosso meio, a oportunidade é agora. E se há algum cristão em nosso meio que quer se tornar mais próximo de Jesus, mas está com dificuldade, venha, sem medo, iremos orar por você. Não tenha medo de se prostrar aos pés de Jesus. Não tenha medo de buscar mais de Jesus. Não tenha medo de se aproximar mais de Jesus. Eu vou entregar o microfone, mas eu dou uma última oportunidade. O Espírito Santo me fala que tem gente na casa que precisa ainda de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo fala que tem mais pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Pessoas que não reconciliaram. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade, pois o amanhã pode ser tarde. Quando estou chorando e sei